pensamos em conversão religiosa, normalmente imaginamos fé, convicção, experiências espirituais. Mas no Egito conquistado pelos árabes, a conversão começou a se tornar outra coisa, uma decisão prática. Agora pensa comigo. Se permanecer fora da nova ordem significa pagar mais impostos, ter menos oportunidades, menos acesso ao poder e menos proteção dentro da sociedade, o que acontece geração após geração? Porque foi exatamente assim que a transformação do Egito começou. Não primeiro na fé, mas na estrutura da vida cotidiana. E quando você entende isso, a islamização do Egito passa a parecer muito diferente do que a maioria imagina. Depois da conquista islâmica, a maioria da população continuava cristã. E isso é muito importante repetir. O Egito não se converteu de uma vez, mas geração após geração, algo começou lentamente a mudar. E essa mudança não começou primeiro na fé, começou no cotidiano, na economia, nos impostos, na sobrevivência. Quando os árabes assumem o controle do Egito, eles herdam uma das regiões agrícolas mais ricas do mundo antigo. O Nilo continuava produzindo trigo, as aldeias continuavam funcionando, os mercados continuavam abertos. Aparentemente, a vida seguia. Mas agora existia uma nova estrutura acima da população. E essa estrutura tinha uma lógica muito clara. Muçulmanos e não muçulmanos não ocupavam o mesmo lugar dentro da sociedade. Coptas continuavam pagando jizya, imposto individual cobrado de um não muçulmano. E continuavam a pagar kharaj, o imposto sobre a terra. Na prática, isso significava que muitos camponeses egípcios sustentavam duas coisas ao mesmo tempo: a própria sobrevivência e a nova administração islâmica. E isso não era abstrato. Papiros encontrados no Egito mostram nomes, aldeias, valores, cobranças extremamente detalhadas. O sistema fazia parte da vida cotidiana. E agora começa a surgir uma pergunta central. O que acontece quando permanecer fora do sistema começa a custar caro? Existe um detalhe decisivo aqui. Converter-se ao Islã mudava a posição da pessoa dentro da estrutura. Em muitos casos, quem se convertia deixava de pagar jizya. E isso fazia diferença real, especialmente para camponeses pobres. Porque quando uma família já vive no seu limite, qualquer pressão econômica pesa. Mas aqui entra algo importante. Muita gente imagina que multidões correram imediatamente para se converter. Mas as fontes mostram algo muito mais gradual. No início, muitos árabes nem incentivavam conversões em massa. E isso parece estranho hoje, mas existia um motivo econômico claro. Os impostos pagos pelos não muçulmanos eram uma das bases financeiras do novo Estado. Então, converter toda a população rápido demais significava perder a arrecadação. E isso muda completamente a lógica da expansão. Então, o que vemos nos primeiros séculos não é uma islamização instantânea, é uma pressão gradual, lenta, contínua, acumulativa. E justamente por ser lenta, ela se torna profunda, porque começa a alterar as escolhas das pessoas no cotidiano. Agora imagina a situação de um camponês copta naquele período. Ele trabalha a terra, paga imposto, tem menos acesso ao poder, vê o árabe se tornar a língua da administração e vê muçulmanos ocupando posições superiores. Vê o sistema jurídico favorecendo quem pertence à nova ordem e começa a perceber algo.
Permanecer fora da estrutura tem um custo. E é aqui que a história fica profundamente humana, porque muitas conversões provavelmente não começaram com grandes debates teológicos, começaram com perguntas práticas. Minha vida seria mais fácil se eu me converter? Meus filhos teriam mais oportunidades? Eu pagaria menos? Eu teria mais proteção? Isso é essencial entender. Nesse momento, o Islã não cresce apenas como fé, cresce como estrutura de poder. E entrar nessa estrutura muda a vida de uma pessoa completamente. Muda acesso, muda posição, muda oportunidades. A islamização começa a acontecer dentro da organização da sociedade. Enquanto isso, outra transformação silenciosa avança: a língua árabe. No início da conquista, a maioria da população não falava árabe, mas o Estado falava, a administração falava, os documentos oficiais começavam a falar. E quem queria crescer dentro da nova ordem precisava se adaptar. E língua não é apenas comunicação, língua é identidade. Quando uma geração cresce falando outra língua, ela começa a enxergar o mundo de outra forma. Então, a islamização não era apenas religiosa, ela era também cultural, econômica, administrativa, linguística. Isso é o que torna o processo tão profundo, porque a mudança começa antes mesmo da maioria da população se converter. As próprias fontes coptas começam a mostrar preocupação crescente. Líderes religiosos reclamam da perda gradual da identidade cristã egípcia. Não porque igrejas desapareceram imediatamente, mas porque a sociedade inteira começava lentamente a girar em outra direção. E aqui aparece uma das distinções mais importantes da série. Conquista não é a mesma coisa que islamização. Conquista acontece rápido. A islamização leva séculos. E isso muda completamente a forma de olhar para essa história. Porque não estamos falando apenas de guerra. Estamos falando de um sistema que altera os incentivos da sociedade inteira. É justamente por isso que muitos historiadores modernos descrevem a islamização do Egito como um processo cumulativo, não baseado principalmente em conversão forçada em massa imediata, mas em pressão contínua. Pressão econômica, social, jurídica, que geração após geração tornava o Islã cada vez mais vantajoso dentro da nova ordem. Voltamos à pergunta do início: como a conversão começou a se tornar uma decisão prática? Agora a resposta está bem clara. A transformação não começou apenas na fé, começou na estrutura da sociedade, nos impostos, na lei, na língua, nas oportunidades. E pouco a pouco, isso começou a mudar o próprio Egito. Mas enquanto a islamização avançava lentamente, outra questão começava a surgir. O que aconteceria com a presença cristã no espaço público? As igrejas continuariam livres? Os coptas continuariam visíveis? Ou o novo sistema começaria lentamente a limitar essa presença? É exatamente isso que vamos analisar no próximo vídeo. E se você quer continuar a entender sobre a islamização do Egito e sobre as estruturas de poder no Islã, me segue aqui no canal e ativa o sininho para você ser avisado quando o próximo vídeo entrar no ar.